Alô, varandeiros, um ótimo domingo, na verdade, na medida do possível a todos vocês. Um bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer lugar e fuso horário que você esteja. Vamos falar dessa lamentável, péssima, horrível exibição do Santos. 3 pro Coritiba, 0 pro Santos. Que façanha o Santos conseguiu, perdeu de 3-0 pro Coritiba. Algo que eu ia falar que é inacreditável, mas não é inacreditável. Eu iria dizer que é um feito incrível, mas não é incrível. É bem incrível esse resultado. Vamos falar bastante sobre essa partida. Antes de eu trazer aqui o lado negativo de tudo, deixa eu falar sobre um ponto positivo. Eu queria dar aqui os parabéns primeiro ao torcedor do Santos. Parabéns! Tivemos um público aqui de 45.600 pessoas para uma renda de 3 milhões de reais. Parabéns pro torcedor do Santos, que veio até a Neoquímica Arena, que encheu, que cantou, que tirou foto, que passou momentos felizes aqui no estádio, né? E mesmo perdendo de 3-0, a torcida do Santos não abaixou o seu som e continuou cantando, respondendo, claro, às provocações do outro lado que estava vencendo a partida. E o outro lado que estava vencendo a partida mereceu ganhar. Porque é o seguinte, a torcida do Santos deu show nas arquibancadas. O time do Santos também deu show. Em campo, um show de horror. 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 Hoje, só dá pra extrair um cidadão desse time do Santos que você não pega pra Cristo, que é o Gabriel Brazão. Se não fosse o Gabriel Brazão, eu sei que é difícil falar, se não fosse, a gente volta naquela máxima lá do João Paulo, né? Porque o Santos perdeu. Mas assim, o Brazão hoje livrou a nossa cara de tomar 6 hoje. 6, 5, né? E ele ainda quase pegou o pênalti. Infelizmente, não pegou. Agora, o resto, a escalação aqui, ó, além do Brazão, Mike, Adonis, Veríssimo, Escobar, Arão, Gustavo Henrique, Bom Tempo, Neymar, Roleiser, Moisés. Meu Deus. Meu Deus. Nesse circo aí, os palhaços são os torcedores e os animais estão representando o time com uniforme em campo. Cara, que horror foi esse jogo do Santos hoje. Lamentável. Lamentável. E eu quero falar sobre 1-1 aqui, porque nesse pós-jogo aqui eu também vou falar da diretoria, mas o nosso treinador hoje foi muito mal. Eu até anotei aqui, ó. O time do Santos, primeiro que ele estava escorregando no campo full time. Só o time do Santos escorregou no jogo. E o Santos ele toma 2 gols a partir de escorregões que os jogadores sofrem no campo. Primeiro, o segundo gol do Coritiba tem escorregão. No terceiro gol do Coritiba é de pênalti? É de pênalti, mas tem jogador escorregando e o Escobar escorrega e comete o pênalti claríssimo que depois o Josué foi lá e converteu. Além disso, eu acho que o Cuca hoje foi muito ingênuo. Isso pra não falar outra coisa. Você pensar que... Primeiro que ele tentou a mesma estratégia, né? Talvez, do que foi lá no Couto Pereira. Só que, gente, um jogo é no Couto Pereira, outro jogo é aqui com o Santos em casa, no caso, a Neoquímica. Todo mundo sabe, e não precisa ir muito, pesquisar demais e muito longe para saber que o Coritiba é um time que joga em transição e contra-ataque. O Coritiba, sem dúvidas não, o Coritiba é o time que tem menor posse de bola média do Campeonato Brasileiro. Pode olhar aí, qualquer aplicativo de estatística. Coritiba tá em último nesse quesito. Ou seja, é um time que joga com transição e contra-ataque. Transição, contra-ataque. E hoje o Fernando Seabra deu um baile no Cuca. Por quê? Ele colocou 2 jogadores de velocidade na ponta, o Breno Lopes e o Lavega. Conseguiu colocar o Sebastião Gomes para marcar o Gabriel Bom Tempo, então o Santos não conseguiu ter aquele jogo de aproximação como teve, não só no jogo da quarta-feira, como em outras ocasiões, e colocou o Thiago Santos para não desgrudar do Neymar. Então o Santos ele perdeu a principal virtude do clube, do time, que é se aproximar e se associar. Em contrapartida, do outro lado, o Coritiba, além de marcar bem as nossas ações, saía toda hora nos contra-ataques. E aí o Cuca erra no que também? Nos jogadores que ele escala. Como é que ele me escala o Mike? E aí tem uma questão. Ele disse na sua entrevista coletiva, o Cuca, até anotei aqui, o Mike não estava apto 100% e eu o quis tirar para preservá-lo das vaias. Francamente. Pô, pelo amor de Deus. Você quer preservar um jogador de 30 anos de vaia? Você quer preservar jogador? Como que você preserva jogador se você escala um cara que não tem a mínima condição? E você falar sobre preservar atleta, não que eu defendo o Robinho. Acho que o Robinho não jogou nada. Mas você, tomando 3, colocou o Robinho. Ao invés do Robinho, ia entrar o Rony, que eu também não quero ver. Mas ele iria colocar o Rony, a torcida chiou e ele foi e colocou o Robinho. Então não vem com esse papo de preservar jogador.
Não existe preservação de atleta quando o senhor é o comandante. Porque você fala sobre preservar jogador, quando o Diógenes falhou, que é verdade, você foi lá e falou do Diógenes na coletiva. Então, no seu caso, não tem isso de preservar jogador. E não tem que preservar o Mike, tem que preservar o torcedor. O Mike tem que sumir do Santos. É a cara do fracasso hoje no Santos foi o senhor Mike, que tomou um baile. Lamentável. Outro ponto, Veríssimo, mal demais, não ganhou uma na corrida hoje. Eu acho que foi o pior jogo da história do Lucas Veríssimo com a camisa do Santos, se pegar a primeira passagem e essa segunda. Não me recordo de um jogo tão infeliz e ruim do Lucas Veríssimo. Adonis Frias, não ganhou de ninguém na corrida também. E ainda foi humilhado no gol do Coritiba, que ele fica estatelado no chão, né? E aí o senhor Gonzalo Escobar, que é herói da torcida, né? A gente deu 10 pra ele no jogo da quarta-feira, tava só alegria e tudo mais. Eu falei, gente, tamo feliz, vamos desfrutar, né? Depois a gente pensa com mais calma, agora vamos desfrutar e vamos ser felizes. Mas depois eu falei, na quarta-feira tava alegre, na quinta-feira eu já falei, pé no chão, sem se iludir, porque esse time do Santos é isso daí. É isso daí. E o senhor Gonzalo Escobar é outro horror do futebol. Horror. O Gonzalo Escobar não tem condição de ser jogador de futebol. Teve um lance que ele recebeu a bola dentro da grande área. O Escobar, ele não sabia o que fazer. Sabe aquele meme lá que o cara joga a bola pra um cavalo e um cavalo ele fica lá batendo a bola nas pernas dele? É o Gonzalo Escobar. Horrível. Péssimo jogador. Outro, o Ilharão, não tem condição de jogar mais bola. Não tem mais condição de jogar bola. Lento. Decisões técnicas ruins, deu muito espaço pro Josué. Se o Josué jogou bem hoje, parte disso é por causa do senhor Ilharão, que fez a marcação à la pandemia no camisa 10 dos caras. Gustavo Henrique, e aí que eu quero entrar no outro ponto. Não acho que o Gustavo Henrique foi bem, tá? Mas aí é o seguinte, o Cuca disse na sua entrevista coletiva que não colocou o Christian Oliva, percebam como que o Cuca foi mal hoje, né? Que não colocou o Christian Oliva porque o Christian Oliva estava mal fisicamente falando. E aí ele coloca o Gustavo Henrique que tá voltando de lesão e que nitidamente não tem ritmo de jogo. Cadê a coerência do meu treinador? Cadê a coerência do treinador do Santos? Não tem. E o Gustavo Henrique não mandou bem hoje. Na lateral direita ele até conseguiu um bom cruzamento, que até quase saiu o gol do Santos. Pedro Rangel faz 2 boas defesas e o Roleiser coloca a oportunidade no traseiro. Mas enfim, o Gustavo Henrique também hoje não foi bem. Gabriel Bontempo, como eu disse, Gabriel Bontempo ele acabou sendo jantado, entre aspas, né, pelo Sebastião Gomes, porque o Sebastião Gomes grudou no Bontempo, tinha um morto do lado direito, que no caso era o Mike, que não aproximava e não associava, e aí o Bontempo sozinho não vai fazer milagre, não jogou bem hoje também. Roleiser, péssimo jogo, cruzou a bola errada no gol dos caras, no contra-ataque saiu o gol que ninguém pegou o Breno Lopes na corrida. Moisés, esse cara, o Santos ter comprado ele por 2 milhões de dólares é um absurdo. 2 milhões de dólares é dinheiro de lixo para clube de futebol, mas é um absurdo. Esse cidadão não vale nem 10 centavos. É um horror. Péssimo jogador que essa diretoria do Santos trouxe para agradar o Vojvoda. E o Vojvoda nem tá aqui mais. Boa, vocês estão em grande fase. Neymar, jogou nada. O Neymar hoje não jogou nada. Eu acho que o Neymar, ele errou muitos passes, o Neymar cobrou mal o escanteio, quase que ele fez o gol na chance que eu citei aqui agora com relação à boa defesa do Pedro Rangel, mas no geral eu acho que o Neymar fez um jogo muito ruim hoje, não à toa eu pontuei com nota 1,5 ou nota 2. Acho que o Neymar foi péssimo no dia de hoje, e se hoje, até a gente brincou na transmissão, se o jogo de hoje era para definir a convocação de alguém, o convocado é o Breno Lopes, que arrebentou com o jogo. O Breno Lopes conseguiu um cara expulso, que eu já vou falar logo mais, conseguiu um gol, 2 gols, na verdade, e ainda arrumou o pênalti. Arrebentou com o jogo. Parabéns pra ele. Dos jogadores que entraram, Oliva. Tava desgastado, mas eu não vi esse desgaste todo, viu, Cuca? O jogador que você disse que estava desgastado, ele atuou por cerca de 70 minutos em campo. Então, como assim? Tá desgastado. Não entendi bem. Mas eu acho que também o Oliva não foi bem no jogo. E vale aqui falar uma coisa. O Santos não tem acesso aos dados, fisicamente falando, os dados físicos, não tem dados, o Santos não tem os dados da base de saúde de jogadores. Então pra que serve a fisiologia? Pra que serve os profissionais que trabalham no Santos se o Santos não tem os dados da condição física dos jogadores? E aí, dá no que dá, né? Outro que entrou, Ananias, não foi bem. O Luan Pérez teve a infelicidade, espero que esteja tudo bem. Acabou sendo substituído num protocolo de concussão. Gabigol, o atacante que flutua, o Aladim da Vila, é o Gabigol. E aí o Cuca fala na entrevista que o Gabigol sempre teve essa característica de flutuar. Cara, legal, não tem nenhum problema. Todo mundo sabe que o Gabigol é esse atacante que flutua, né? Cai pro lado, cai pro outro e tudo mais. Mas o Gabigol tem que flutuar perto do gol, meu filho. Não é flutuar aqui no meio de campo.
Cara, eu gravei aos 30, eu acho, sei lá, 36, enfim. Tava o Escobar de centroavante, o Gabigol de ala direito e tava o time completamente bagunçado em campo. Cara, o Gabigol é centroavante. O Gabigol tem que flutuar perto da área, não ficar buscando bola e construir jogo no meio de campo. E agora dá pra saber, ô Cuca, talvez seja uma instrução sua, porque você pode muito bem falar pro cara e falar assim, ó, amigão, fica perto da área, quer flutuar? Flutua perto da área, não fica ali no meio de campo recebendo bola e construindo o jogo. Pra construir o jogo, já tem o Roleiser, já tem os meio-campistas, já tem talvez os pontas, mas enfim, noite trágica do time do Santos. Se eu esqueci de alguém, me desculpa, de alguém, do Barreal. Parabéns, viu, Barreal? Se você estivesse jogando, se fosse... Agora eu esqueci qual que é o esporte, mas enfim, o Barreal, se ele pela voadora, 10. Tirou 10 pela voadora, porque acertou em cheio. Agora, pela inteligência tímida, pra não falar outra coisa, é 0. Como é que você faz uma falta daquela e ainda argumenta que não era pra ser expulso? Era expulsão clara, você poderia até sair preso. Você dá uma voadora no cara, você quase agrediu o sujeito ali, o Breno Lopes. Lamentável, o senhor Álvaro Barreal, que é a máxima que eu falei. Não dá pra se iludir com esse time do Santos. Você fica feliz na quarta, mas fica... Mano, prega cautela máxima no domingo, na segunda, na terça, até o próximo jogo. Porque o time do Santos é isso daí. Não se iludam com esse time do Santos, pelo amor de Deus. E sabe por que o Santos, toda vez que vai chegar na segunda parte, tem a chance de chegar na segunda parte da tabela, nunca chega? Primeiro, porque o time é incapaz e é pipoqueiro. E segundo, porque não merece. É que o Campeonato Brasileiro é tão nivelado por baixo que aí você, quando é o 17º, a exemplo de hoje, o Grêmio, que pode inclusive jogar o Santos para a 17ª colocação, ganha sua partida e poderia alcançar o 7º antes da rodada começar, mostra que o Campeonato Brasileiro tem um nível lixoso. Então não se iludam com a segunda página, é fazer 45 pontos, vamos atrás dessa pontuação e o que vir no final do ano é lucro, porque esse time não merece. E não merece porque tem um conselho ridículo que amanhã vai aprovar ou vai debater e deixar a condição favorável para aprovar o novo estatuto, porque tem um presidente horroroso e porque tem um diretor de futebol que não serve para nada também. Hoje a corte tá toda feliz, né? Como diria o Romário, né? Tá todo mundo feliz lá, a corte. Todo mundo feliz. E o bobo, infelizmente, somos nós, torcedores do Santos, que viemos aqui, lotamos a Neoquímica Arena e saímos humilhados pelo Coritiba, que tem um time limitadíssimo, mas do Santos também é limitado, né? E o Cuca errou tudo hoje. Fora Marcelo Teixeira, fora Alexandre Matos, e amanhã, quem tem condição, tempo, vá a Vila Belmiro protestar contra esses imundos que estão destruindo o Santos, porque amanhã eles vão tentar passar a perna mais uma vez no torcedor santista. Não ficou claro? Fora Marcelo Teixeira, fora Alexandre Matos. Vocês são... Não quero falar pra não tomar processo, mas vocês sabem o que eu quero dizer. Vocês são a escória do Santos Futebol Clube. Um abraço, vou ir pra minha casa, vou almoçar, vou tentar esquecer, fingir que o Santos não existe, porque tá difícil, pessoal. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, um excelente domingo e aproveitem com a família. Esqueçam o Santos, esqueçam o Santos. Agora tô gravando aqui, ó, 2h30. Esquece isso aí, esquece. Fica de boa, relaxa, amanhã é um novo dia. Esquece. Fiquem tranquilos e aproveitem com a família de vocês. Um abraço.